No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos, que alegria! Vamos continuar nessa série extraordinária, Vencendo os Convites do Pecado, parte 3. Estou aqui com a minha Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Preciosos queridos irmãos, vocês conhecem aquela parte de Lucas, onde aquele homem rico foi lançado no inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão? Era assim antes de Jesus descer às profundezas, quando ele morreu na cruz, tirar as pessoas ali do Hades, não é? A parte que havia o seio de Abraão ficava muito próximo ao inferno, então as pessoas que estavam no inferno poderiam ver aqueles que estavam no seio de Abraão. Mas aí Jesus pegou aquelas pessoas que estavam nas partes mais inferiores da terra e os levou para cima, lá para o paraíso. E aquele que estava no inferno, ele via Abraão. O corpo dele estava lá no túmulo, mas ele tinha olhos que viam Abraão, os olhos espirituais, e ele tinha uma mão que ele sentia o fogo queimando e a língua dele estava seca, e ele estava com sede, e ele tinha um cérebro espiritual porque ele lembrava dos irmãos que estavam na terra. Então, além desses olhos físicos humanos, nós temos os olhos do espírito, não é? E quando os olhos espirituais são abertos pela palavra de Deus, quando o espiritual ele vai sobressaindo sobre o natural, aquilo que é de Deus vai prevalecendo. A compreensão do Espírito, a revelação do Espírito. Porque de fora para dentro há uma pressão. O mundo quer seduzir, você é o pecado. O mundo quer, como Mamon, te dar as riquezas ilícitas que vai trazer muito sofrimento, mas a bênção de Deus é que não acrescenta dores, né? O mundo quer te arrastar para tristeza, preocupação, ansiedade, mágoa, impureza, não é? Então, os olhos físicos estão contemplando este mundo caído, esse mundo que jaz o maligno, imperfeito, aonde você é imperfeito, as pessoas são imperfeitas, isso gera relacionamentos imperfeitos e gera também oportunidade para mágoa, ressentimento, inimizade. Mas o Espírito está sempre pronto, né, meus irmãos? Então, os olhos do Espírito, eles estão ali para te ajudar, né? Deus te guiando através do seu homem interior. Conforme suas raízes descem no solo amoroso de Deus, você vai conseguindo de dentro para fora, né? A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque deles são as saídas da vida. Aleluia! Então, de fora para dentro está as tentações, provações, provocações. E de dentro para fora está o poder de Deus para te guiar em triunfo sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Suprido no homem interior, você pode
vencer facilmente. Se você é guiado por esses olhos do Espírito, você terá misericórdia ao invés de mágoa. Você terá sabedoria para ver que Deus é melhor que o pecado. Então, esse trabalhar da palavra e da oração, ali em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Veja essa parceria tremenda. A palavra vai expor áreas em que o homem precisa de restauração por causa da queda, né? Ponto de partida. E a oração, você se entrega a Deus. E Deus vai sarando, vai sarando. É um processo gradativo lindo. Jesus vai sarando através da palavra e da oração. É a sua comunhão. Comunhão diária pela graça, entendeu? Aqui fora, o inimigo está tentando desesperadamente, através da sua carne, da carne das pessoas, a te colocar para baixo, a tentar fazer com que você seja tentado à impureza, ao vício, ao alívio no pecado, a seguir mamon, como todo mundo faz, a ficar ressentido, magoado. Mas do Espírito há uma voz que é muito mais forte e que diz, como raiz de uma terra seca Jesus era, né? Ele não dependia de estímulos externos. O suprimento dele vinha do que ele via no seu espírito. Os seus olhos espirituais viam Deus com ele e o amor de Deus contando com ele. Isso bastava. E nessa força extraordinária dessa comunhão com o Pai, ele era capaz de vencer qualquer situação que vinha de fora. Que perseguição, desprezo, calúnia, tentações, falta, nada disso prevalecia sobre essa comunhão que ele tinha com o Pai. Porque veja bem, quando o império vem e domina Israel, ele fica amassando barro. Quando o Egito vem e domina Israel, ele fica lá amassando barro. Mas quando Moisés vem com visão espiritual, ele liberta o povo do império de Faraó. Assim são as tentações da vida, entende? Elas vêm para te dominar, para fazer com que você seja escravizado de fora para dentro, escravizado pela impureza, pela preguiça, pela mágoa. Então, o cativeiro funcionou, a cadeia prendeu, né? Ou seja, a carne prendeu o espírito. Ali está um cativeiro. Porque você deixou, né? Como Pedro falou, Satanás encheu teu coração, Simão, porque você deixou. Então, o trabalho do inimigo, através do raciocínio e fortalezas mentais, é nos prender. O Império Egípcio seria, então, esse império da carne dominando alguém que é muito mais forte que o Império Egípcio. Porque o povo de Deus está destinado à bênção. A bênção sempre fluirá através de Israel, quando ele não é pego por um império exterior. Então o inimigo tenta desesperadamente nos fazer refém, vítimas, escravos. A Bíblia diz assim, que Jesus vos libertou, de fato vocês são livres, não é? Não para se pôr de novo em jugo de escravidão. Então o Império Egípcio era algo que estava prendendo Israel pela ignorância. Quantas vezes você, sendo capaz de perdoar, fica chateado? Você, sendo capaz de renunciar, você cede aquilo que você não precisa. Então, os sentidos do Espírito nos fazem ser lúcidos para entender que Deus é muito tremendo em nós e através de nós para nos guiar em triunfo sempre. Não vai parar a bênção de Deus na sua vida se você não se abaixar para o cativeiro que vem. Você entende? Não, nada pode ser maior do que o que Deus está fazendo em mim através de mim. Como é que eu vou me colocar debaixo do cativeiro da mágoa, sendo que isso vai parar o fluir de Deus na minha vida? Sendo que Deus, se eu decido perdoar, Ele vai continuar operando em mim através de mim e vai tocar vidas e nações. Como que eu vou permitir que essa atmosfera do Egito venha e domine sobre o meu espírito, que tem o fruto do amor, do perdão? Como é que eu vou deixar com que o pecado me domine, ou as obras de Satanás, quando na verdade eu fui feito muito mais forte e para ter domínio, né? Lá em Lucas 10:19 diz que Deus nos deu domínio sobre Satanás e as obras de Satanás. Aqui nós podemos ver que o cativeiro da Assíria, que é a soberba, você tem que me tratar bem.
Você tem que me dar carinho, senão eu fico teu inimigo. O Império Assírio é viver para receber carinho, viver para receber consideração. Não, meus irmãos, ame, do teu espírito flui os rios de amor, independente se as pessoas te desprezam, te odeiam, te maltratam, isso não conta, você não precisa disto. Como Jesus era a raiz de uma terra seca, você diz, olha, eu fui chamado para amar os inimigos, eu não fui chamado para ser bem tratado. Porque quando eu dependo desse amor exterior, o Império Assírio vem, é o ponto fraco aí. Você se deixou dominar pelo sentimento da carne. Amargura, ressentimento, impureza, vício. Quando você foi suprido no seu espírito, para deixar fluir aquilo que é do espírito e que te fará livre. Porque onde está o espírito está a liberdade. Muitas vezes aí vem um império babilônico, aquele império da idolatria, aquele império de carnalidade, de sensualidade, o império assírio, que era o império de crueldade, de violência. Não deixe com que a tua carne dite, e nem a carne de ninguém venha ditar e dominar sobre o seu espírito, porque teu espírito é livre, teu espírito é forte. O teu espírito unido ao Senhor é quem decide a atmosfera. Você jamais pode permitir que o mal te domine, mas sim vencer o mal com o bem, porque você é livre. Quando você descobre que no teu espírito, no teu homem interior, estão os recursos inesgotáveis da graça, que você pode contra-atacar com grande facilidade, porque Deus está em você e você está nele. Você não vai vencer nessa terra lutando com a armadura de Saul, com as armas da carne, com mágoa, briga, impureza, preocupação. Não, você vai vencer liberando os rios do amor, do perdão, da alegria, da paz. Meus amados, nós temos esse suprimento inesgotável, o qual nos faz arma de guerra do Senhor, um tanque de guerra do Senhor que por onde passa destrói todas as armadilhas, ciladas do diabo. Quando você é vencido, você se fez fraco porque você deixou com que a tua carne prevalecesse ali numa situação onde você tinha o suprimento no espírito para... Aqui, como está escrito, a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Então, se as trevas da tristeza, as trevas da preocupação, da impureza, do vício, se as trevas do ressentimento, elas vêm, não deixam que elas entrem, penetrem e surjam em você. Mas de dentro para fora, você pode iluminar isto e afastar isto. Porque o inimigo não tem como te dominar. Ele não tem como ter domínio, porque isso ele já tentou com Adão. E Jesus já retomou o domínio e deu para você. Portanto, o domínio da alegria do Senhor que é a tua força, o domínio da saúde divina, o domínio da provisão, da prosperidade, o contra-ataque vem do Senhor de uma maneira eficaz. Domínio. Não somos aqueles que, ao ser atacados, estamos em desvantagem, fragilizados e arrastados ou sujeitos a impérios. Quantas pessoas que estão sem compreensão que esses impérios podem ser quebrados. Esses dominadores, principados e potestades que estão na mente das pessoas, fazendo com que elas ajam a partir de um sentimento carnal, a partir da ótica humana, que é pó, né? A ótica humana, a sabedoria humana, ela é diabólica, o alimento da serpente. Quando um homem pensa, eu preciso ser bem tratado, as pessoas não me amam, eu preciso desse pecado para ser feliz. Não, você já é feliz no Senhor. Você não precisa do pecado para ser feliz. Você não precisa de mamon para te enriquecer, porque Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Quando você compreende que é suprimento, esse mantimento no seu espírito, está aqui. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Então há no teu interior tudo aquilo para que você possa não apenas ir bem, mas doces cheios, para você, aonde for, ser uma atmosfera vibrante, extraordinária, aonde você seja invencível pela carne tua ou de qualquer pessoa, aonde você seja uma pessoa que não seja escravizada, manipulada, mas sim uma pessoa que está no comando, porque Deus está no teu comando.
Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para vencer os convites do pecado, é preciso compreender que o suprimento é extraordinariamente superior, infinito e inesgotável. Deus não te manda para tirar o povo de Israel do Egito para você ser envergonhado diante de Faraó. Ele te envia como Deus, ou seja, como o Senhor da situação. Quando nós compreendemos que a presença do Senhor em nós, ela é o suprimento, né? Tudo que Ele é, tudo que Ele sabe, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode, está disponibilizado em forma de paz no meio da tempestade, alegria no meio do sofrimento, amor no meio das decepções, e aonde você possa ser, então, uma pessoa forte para ajudar os fracos, não para competir com os fracos, julgar os fracos, ou pisar nos fracos, ou se fazer de fraco e vencido pelos fracos. Não. A tua força é para servir, não para competir ou para se achar melhor que ninguém, porque a força que nós temos vem do Senhor. E as pessoas que são fracas ou pensam que são fracas, na verdade não sabem que Jesus veio, derramou seu sangue para salvar todos. Para que, como diz Joel 3,10, diga o fraco eu sou forte. Forte no Senhor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquela pessoa que está sendo manipulada pelo inimigo também pode ser forte, se ela souber que Cristo a ama e a liberta, como libertou você. Uma pessoa que é fraca, que oferece seu corpo fora do casamento para você, uma pessoa que te convida a pecar, uma pessoa que te convida a mentir, roubar, matar, te convida a briga, a violência, o convite de Satanás à mágoa. O convite é: se coloque debaixo do meu império, né? Se coloque debaixo da escravidão agora, seja vencido pelos sentimentos tóxicos, seja vencido pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, seja vencido agora pela impureza, pela paixão, pela avareza, né? Pela arrogância, pela inimizade. É um convite, se coloque debaixo do meu cativeiro. É como se você estivesse aceitando através da carne, né? Porque o diabo usa o mundo para, através da carne, sujar a nossa alma. Mas a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E você que está ouvindo essa série maravilhosa, esclarecedora e ungida do Espírito Santo, compreende que, na verdade, te foi concedido ser mais que vencedor. Você é canal de libertação, não é para ser escravo. Nós somos mais do que vencedores. Então, o Senhor nos ungiu para que nós libertemos as pessoas. Nós somos como Moisés indo libertar o povo no Império Egípcio, né? Nós não somos aquele povo amassando barro reclamando de Moisés. Então, o Espírito é a esfera da liberdade. Como aquele homem no inferno ele conseguia ver sem os seus olhos físicos? Me lembro da história de um pastor que ele teve um acidente, um pregador, né? E ele perdeu os olhos, ficou sem os olhos. E ele ia de igreja pregando e ele conseguia enxergar sem o globo ocular. Porque Deus fez um milagre que ele pudesse ver pelo Espírito. Apesar desses olhos humanos aqui físicos, você tem os olhos no Espírito. Aquele homem no inferno lá, ele conseguia enxergar, mesmo sem ter os olhos físicos. Quando você está no escuro, a luz está apagada, você consegue ver uma praia iluminada, um sol. Da onde que vem essa visão? A visão espiritual é a visão que Deus nos concedeu. Então, essa visão espiritual, quando ela é iluminada pela palavra, purificada pela palavra, não é o poder do pensamento positivo. É a lâmpada do Senhor, é a alma do homem. Quando a palavra de Deus vai sarando a nossa alma, vai iluminando, a palavra de Deus é luz, né? Na sua luz veremos a luz. Nós somos capazes de ver, pensar, sentir, reagir de acordo com a palavra. Fica alinhado, sabe? Os sentimentos, pensamentos, desejo, a alma, a palavra. E aí você tem duas visões. Lá em 2 Coríntios 5,7 diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Então a fé é a visão do Espírito. E a vista é o que você está vendo com os olhos físicos, é o mundo caído, efeito da queda, né? Então quando você vê com os seus olhos físicos seu corpo enfermo, sua conta bancária no vermelho, sua família nas drogas, na prostituição, alguma situação que está diferente da Bíblia, os seus olhos espirituais estão tão iluminados que você consegue ver de uma maneira, de um prisma de Deus, aquilo já solucionado. A fé é a certeza do que se espera. Essa capacidade de ver no espírito o enfermo curado,
como Jesus sempre via o cativo liberto, a prostituta era uma missionária. Essa capacidade de ver no espírito, ver solução, ver provisão, aonde todo mundo vê falta, aonde todo mundo vê cativeiro. Você veja que o povo no deserto, eles viam falta de água. A provisão ela já existia, mas a visão precisava ser aberta. A provisão ela sempre existe, mas quando você tem visão espiritual, você acessa aquilo que já está disponível no espírito e que soluciona o material. Quando Moisés, ao ter comunhão com o Senhor e teve visão espiritual, ele acessou a provisão das águas que estavam ali disponíveis. Então o homem espiritual, a lâmpada do Senhor é o espírito do homem, a alma do homem é a lâmpada do Senhor, porque ele consegue ver Cristo com ele consegue ver a provisão, ele tem fé para orar e mudar o seu cenário. Porque se o cenário se tornou caótico, como em Gênesis 1, o Espírito quer se mover. Se o mundo se tornou de dívidas, guerras, pestes, dentro dele está o Espírito do Senhor que se moveu em Gênesis 1. Está o Espírito do Senhor que pode fazê-lo vencer aquele sentimento, aquele desejo, aqueles limites. Não há limites para o Espírito Santo, você vai estar ampliando cada vez mais. Então quando a tentação vem, você vence com os imensuráveis recursos da graça no seu espírito, no seu homem novo criado, aonde você tem a condição da fidelidade de Deus segundo a segundo, que vai te conduzir em triunfo sempre. É extraordinário nós percebermos Deus conosco e o quem somos em Cristo. Assim somos fortes em todo o trajeto em nome de Jesus.